A gente vai fazer uma série de perguntas aqui entre nós, os colegas, nós não estamos terminando ainda, mas antes eu queria agradecer 3 coisas que eu não posso me esquecer dos caras que estão aqui. Primeiro, a capacidade de mobilização de vocês hoje, sensacional, para vocês terem uma noção. Hoje nós temos o dobro de pessoas aqui que nós tivemos no primeiro MMA. Segundo, uma característica do cara que é aluno do Módulo, a capacidade de atenção de vocês, assim, ó, é emocionante. As fotos que nós temos aqui denunciam que a participação e o interesse, ele é assim, ó, completamente fora do normal. Terceiro, capacidade de solidariedade. Meia tonelada de alimento, assim, é completamente além da nossa expectativa, né? Vamos ver o que diz os nossos colegas aqui sobre o evento de hoje. Fala, Fábio. Fábio sempre quer falar. Só cheguei por causa da caixa. Só, eu acho que eu tinha dito antes, sacaneou o gordo. Esse foi o maior evento que o curso já fez de todos os tempos. Queria agradecer muito a vocês isso aí. Bom, Ceres, evidentemente, especialmente em uma palestra sobre história de um período tão conturbado, é óbvio que se eu tivesse 4 horas para abordar o tema com vocês, ainda assim eu não esgotaria tudo que eu poderia colocar para vocês acerca disso. Tive que fazer um recorte e até o meu querido e sempre inteligente Henrique colocou a ideia, bom, a partir de Geisel eu já tive que dar um recorte. Para isso até que eu deixei disponibilizado para vocês o vídeo antes da palestra, para que vocês pudessem assistir lá, sendo 35 minutos em que eu faço o... Não, obrigado. Em que eu faço o resumo do período. Mas eu queria aproveitar e colocar para vocês algumas coisas. Primeiro, dica de leitura. O Daniel Arão Reis, ele publicou recentemente um livro de facílima leitura, breve, curto, chamado Ditadura e Democracia no Brasil. Vale muito a pena vocês lerem. É uma leitura rápida, uma leitura crítica, uma leitura consciente. Quando vocês fizerem essa leitura, eu quero que vocês fiquem atentos, porque as provas, elas nem sempre cobram as características já que o debate da intelectualidade faz. Então, ainda se aborda a ideia da ditadura militar. Então, se aparecer numa prova a expressão regime militar, mesmo que a gente saiba que assim, ó, grande parte da civilidade brasileira também foi não só conivente, mas foi atuante nesse regime civil-militar. Então, se uma prova colocar para vocês ditadura militar, tu aceita. Outra coisa, o Daniel tem uma tese que a partir de 1979 nós já passamos para a transição democrática. E de fato, por aquele rude gorila chamado João Figueiredo, nós passamos por essa ideia de uma lei da anistia, que foi a anistia que se podia, não que se queria. E aqui eu já quero dar uma dica também, para que vocês prestem atenção numa letra maravilhosa de João Bosco e Aldir Blanc, chamada O Bêbado e a Equilibrista, que versa sobre essa lei da anistia. E quero chamar a atenção para vocês o seguinte, que em meio a esse período democrático, de transição, havia um terrorismo da extrema-direita que matou, uma extrema-direita que se assemelhava muito ao Bolsonaro, cara. E se a gente teve o terrorismo de esquerda, que foi praticado por guerrilheiros como Carlos Marighella, só um pouco, deixa eu só terminar, senão é difícil tu quebrar o... Não, mas só um pouquinho. Tu tens a realidade, me perdi bastante, mas tu tens a realidade de um Marighella, que era um guerrilheiro que tinha pretensões efetivas de estabelecer uma ditadura comunista no país. Mas assim tu tens também o extremismo de criaturas como o Silvio Frota, que não aceitava de maneira alguma, e um Silvio Frota contemporâneo é o nosso simpático deputado Bolsonaro. Uma manifestação como a do Heinz, dizendo que índios, quilombolas, gays, lésbicas e tudo aquilo que não presta está entranhado no poder. São coisas que a gente tem que refletir permanentemente, porque são aspectos efetivos de uma ditadura que não acabou e que infelizmente é ainda essa página totalmente desbotada da memória de muita gente. E esse sentimento de que a ditadura era boa, de que não existia corrupção, é uma das maiores falácias, uma das maiores vergonhas que esse país tem. Veja os crimes do colarinho branco.
Para deputado federal. Uma observação que eu acho importante, né? No Brasil, nós não temos a tradição do pensador puro, do filósofo, que tu vai ver na Alemanha. Que tu vai Mas ver e na o Olavo de França. Carvalho? Não tem a tradição, né? Claro que tem. Tem o Euclides da Cunha, um Sérgio Buarque de Holanda, etc. Tudo bem. Mas isso não significa que nós não tenhamos os pensadores. Temos, mas eles estão na literatura. Vocês veem isso com Machado de Assis e Esaú e Jacó, refletindo sobre a transição do Império para a República. Bom, enfim, vou tentar ser sucinto. Então, vocês podem ver quantas vezes aqui todos nós citamos, né, músicas, o Fábio acabou de citar o Bêbado e Equilibrista, né, poesia, obras, enfim, da literatura brasileira. Faltou citar duas coisas também de cinema, né? Que é o Que é Isso, Companheiro, que retrata, como dizem os, a captura, o sequestro. Pra Frente, Brasil. A homenagem, a hospedagem, como diria do embaixador. Pra Frente, Brasil. E o Pra Frente, Brasil, né? Que é talvez o melhor retrato assim, de cenas da ditadura. Então, Não. Zuzu Anjo. a moral da história, resumindo, né, é que a arte, ela sempre vai refletir um momento histórico, um momento social. É lá que vocês têm que buscar, muitas vezes, elementos para referendar aquilo que aprendem em história, geografia, etc. Era só esse recadinho, então. Obrigado. O Carlos terminou com as imagens ali da Copa do Mundo e tal. Eu fiquei pensando assim, imagina quantos de nós viajamos para fora e a gente tem um certo receio de viajar, e Porto Alegre terá por volta de 100 mil turistas. Quem já andou pelos shoppings está percebendo o movimento de turistas e coisa, e ninguém fala inglês dentro dos shoppings. Então, assim, ó, a diferença do povo brasileiro hoje para o japonês foi a seguinte: saiu o orçamento do Estádio Nacional de Tóquio para a Olimpíada de 2020, que vai estar pronto em 2015, para o Campeonato Mundial de Rugby. E aí o povo japonês ficou sabendo do orçamento. Aliás, eu achei muito barato os estádios brasileiros, 6 bilhões de dólares. O povo japonês fez um protesto nas redes sociais e exigiu do governo japonês, estava dando Sport TV a reportagem inteira, a redução, e o governo japonês na hora reduziu pela metade, 3 bilhões. Ou seja, antes mesmo do evento acontecer, se fez. Quer dizer, do outro lado lá... Daniel, vocês todos sabem aqui que a Copa do Mundo vai ser a Copa do Brasil vai ser a Copa do Mundo mais cara de todos os tempos, não é verdade? Mas alguém lembra também que vai ser mais cara do que as últimas 3 Copas somadas. Isso é só colocar na internet, tá? A Copa do Brasil vai custar mais do que a Copa da África do Sul, da Alemanha e a anterior dos Estados Unidos, não. Da Coreia do Sul, do que as 3 somadas, um montante de 26 bilhões de dólares. Mas aí vem o seguinte, ou seja, para ela ter custado mais, que o estádio brasileiro ser mais barato que o outro, quer dizer, se roubou na cara dura mesmo. Se o estádio custou 400 milhões ou 1 bilhão, como o Maracanã, e o estádio de Tóquio vai custar 3 ou 6 bilhões, se roubou. E se fez o quê? Nada. Você deve lembrar que a gente viu um infográfico nas aulas de geração sobre o custo do estádio Mané Garrincha, que foi orçado em 750 milhões de reais, e o custo final foi 1 bilhão e 300 milhões de reais. Na realidade foi 80 e poucos % de aumento no custo original do projeto. Eu não acho que a gente tem que fazer manifestações agora. Eu acho que ela devia ser feita lá atrás, quando se levantou a hipótese do Brasil ser agora, já que o evento vai sair. Isso é um receio que eu tenho, de que dê muita confusão durante a Copa do Mundo. Realmente, aí é uma exposição pública do país, de forma, já tem, vai ser pior, porque aí tu vai ter toda a mídia dentro, tu vai ter dentro de Porto Alegre jornalistas do mundo inteiro. Imagina a confusão que vai ser. Quer dizer, a imagem do Brasil está correndo de ficar ainda mais manchada por tudo que a gente está vendo. Basta morrer um turista num assalto. Penso que a Copa também deverá mascarar várias situações que nós estamos vivendo, mas vamos deixar de ver nas televisões. Nós temos a todo momento no nosso estado conflitos indígenas com agricultores de pequeno ou grande porte. Temos conflitos acontecendo agora na Amazônia, temos poceiros, poceiros não, grileiros, melhor dizendo, que tomaram terras das quais não têm propriedade. E isso são também reflexos e consequências que se mantêm da ditadura militar. E as greves?
As greves? Greve seu país inteiro, que praticamente não vê. Sim. A mídia. Isso tudo porque fica mascarado por uma grande situação que vai acontecer agora. Agora, é muito importante que saibamos que a maneira como os fatos acontecem, a maneira como as pessoas são tratadas, mesmo de a Constituição ter mudado, são reflexos da ditadura militar. Então, nós temos que levar esse conhecimento conosco para que saibamos de onde vieram determinadas decisões e para que possamos analisar de fato, e entender como é que chegamos até esse ponto hoje. Se nós temos todas essas disputas e tivemos indígenas que perderam a propriedade da terra, isso remonta a alguma situação ou algum fato? As terras não, claro, foram-lhes roubadas, mas foram-lhes roubadas em um momento em que eles perderam o direito, digamos assim, de capacidade, perderam o direito legalmente. Por uma lei que foi criada, absurda, mas foi, que nós entendamos a origem disso tudo e dos reflexos que isso tudo tem até hoje. A questão indígena, a questão do meio ambiente. Eu digo a vocês, as pessoas que são meus alunos sabem, com muita frequência eu repito, eu não sou uma pessoa politicamente correta. É fato? Capaz. É fato, por quê? Capaz, não, é claro que não. Ocorre que, quando da minha juventude, falo da minha juventude agora, o pré-requisito não era meio ambiente, gente. Nós começamos a discutir meio ambiente neste planeta de uma maneira mais forte a partir da Eco 92, no Rio de Janeiro. Até a Eco 92, não que não se discutisse, mas pouco se discutia. O negócio não era ficar preocupado com a piracema e os peixinhos na construção de uma usina hidrelétrica. O negócio era construir a hidrelétrica, colocasse abaixo que colocasse. Então são situações diferentes, são situações que temos que enxergar diferentes, temos que saber de onde vieram e temos que fazer algo agora para mudar, porque a mudança tem que vir. Aí temos que resolver problemas do passado, mas é importante que nós tenhamos a origem de, não todos, mas de um bom número de problemas ambientais, de povos minoritários, que envolvem indígenas, quilombolas e outros tantos. E mais. Corta. Valeu, pessoal. Obrigado e até o próximo. Só para anunciar, tem saída aqui, né? Cara, não pode ver o microfone. Só para anunciar, o próximo evento deve ser agosto, setembro. Claro, a gente vai ter que esperar uma definição aí sobre o desenrolar de vestibular do segundo semestre. Ninguém acredita que a URGS vai aderir ao Enem, correria aqui. Imagina se igual o pessoal aderiu hoje de manhã, mas ninguém acredita que isso vai acontecer. Mas é bem provável que no final de agosto a gente faça o terceiro MMA, que vai ser eleições brasileiras. A gente conta com a presença de vocês de novo aí. Valeu, obrigado.